Pessoal, bom dia. Mais uma vez, a gente está aí trabalhando nessa. Tem alguém que respondeu alguma coisa, falou alguma coisa aí por escrito. Ó, o Zé está sem microfone lá, mas mandou por escrito. Bom dia, Zé. Boa semana para todos. Nós temos duas situações, né? O tema de hoje, o doutor Alberto vai tratar de readaptação, né? Vai estar tratando de readaptação, de que a mudança do conceito de readaptação e a forma de encarar isso, porque a readaptação deixou de ser apenas estatutária, né? Ela passou a ser constitucional, e isso é autoaplicado, independe de alteração na lei local. Então, o servidor pode ser readaptado no serviço público, né? E isso gera consequência na situação da aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade, é preciso de que a readaptação tenha sido operacionalizada em todas as suas fases. Nós não temos mais a possibilidade, a faculdade de poder dizer, olha, fulano está incapaz, o médico só dá o atestado para aposente-se, né? Não é mais isso. Para poder rodar o processo de aposentadoria por incapacidade, é preciso que a readaptação tenha sido tentada. Então, a aposentadoria por incapacidade, quando for insuscetível de readaptação. A insuscetibilidade não é presumida, ela é preciso que... Bom dia, seja bem-vinda. Não é possível... Bom dia, seja bem-vinda, menina. Não é possível mais de que a gente proceda o processo de aposentadoria por incapacidade, de maneira em que a aposentadoria por incapacidade sem que a readaptação tenha sido tentada. Então, a readaptação precisa ser tentada. E o processo de readaptação, ele é um processo do RH, ele não é um processo na Previdência, ele é um processo do RH. Então, uma situação de que ainda muita gente não acordou para a situação, a equipe multidisciplinar, que é obrigatória a partir de agora, olha, eu tenho que ter a equipe multidisciplinar que vai poder fazer, né, multiprofissional, que vai poder fazer a avaliação do servidor em todas as suas fases. Então, a readaptação, vou precisar fazer a tentativa de que, olha, Alberto estava na sala de aula, não deu certo. Não tem mais, está com a sua capacidade laboral limitada, que não dá para ir para a sala de aula. Ele vai para a coordenação. Então, na coordenação também se demonstrou de que a capacidade física ou mental que lhe foi reduzida também não deu certo na coordenação. Ele vai para a orientação escolar, também não deu certo. Ele vai para a biblioteca, também não deu certo. Eu preciso que essas fases sejam acompanhadas e devidamente documentadas. Só vem para a aposentadoria por incapacidade na hora que se demonstre de que é insuscetível de readaptação. A insuscetibilidade não se presume, se demonstra. Olha, a cada fase, a cada tentativa, se demonstre por escrito, o processo seja montado, né? E isso é responsabilidade maior, sim, para o gestor de pessoal. E isso a gente precisa tomar cuidado, que o Alberto vai estar colocando para vocês daqui a pouco. O doutor Alberto vai estar fazendo isso.
Uma outra situação que chama a atenção, o que aconteceu no final de semana, né? Um acidente com a ambulância de Nova Alvorada do Sul, e que acabou morrendo o motorista, infelizmente, lá foi o motorista, e também morreu mais gente, né? O acidente de trabalho com morte que provoque, que venha a gerar uma pensão em virtude desta situação, é preciso também que o acidente de trabalho seja acompanhado, né? Primeiro, olha, a pensão decorrente de acidente de trabalho tem tratamento diferenciado da pensão comum. Então, é preciso que caracterize de que aquele acidente, que aquela situação que ocasionou a morte é acidente de trabalho. Então, no caso da ambulância, realmente o motorista estava em trabalho. Mas tem outras situações que a gente comentava antes aqui. Olha, alguém que morreu de Covid, que é o comum nesse período. Ah, morreu de Covid. É um administrativo que está longe da linha de frente do contágio? É uma situação. Ah, não, é alguém que está no ambiente hospitalar, está na linha de frente? Ou para ele, isso vai caracterizar um acidente de trabalho. Então, essas situações, só que essa situação, antes de ser previdenciária, ela é da administração de pessoal. E isso precisa ficar documentado. Para efeito da pensão, a gente vai precisar disso documentado, não é simplesmente todo mundo sabe que era acidente de trabalho porque trabalhava no hospital. Não, precisa ficar documentado. Isso precisa ficar documentado. Na hora que os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que vira qualquer do povo pode ir lá dizer, olha, considero pensão para a viúva de fulano como acidente de trabalho e ele não tinha nada a ver com Covid, não tinha nada, e pode não ser realmente acidente de trabalho nessa situação. Então, alguém vai ser responsabilizado por isso. É preciso que essa situação fique demonstrada, né? Então, tem na iniciativa privada a figura da CAT, né? Aquela comunicação de acidente de trabalho, que dali desenrola o processo administrativo de acidente de trabalho, já é bem caracterizado. No serviço público, nem sempre se faz isso, mas deveria. E a gente vai ter que fazer isso daqui para frente, né? É preciso estar fazendo isso. Isso é recomendação à gestão de RH, que o pedido de pensão nessas condições precisa se demonstrar que é acidente de trabalho. Tá? Mas a observação principal sobre a readaptação, o doutor Alberto vai estar falando com vocês. Doutor Alberto, é contigo. Bom dia a todos. Vou falar sobre a questão da readaptação, do ponto de vista advinda com a emenda constitucional 103. Já tinha falado sobre esse assunto, né, na nossa roda de conversa do dia 6, terça-feira passada, mas eu estou trazendo novamente porque nós temos aqui outros participantes que estão direcionados ao RH e o jurídico das prefeituras. Então, é importante trazer a situação da readaptação, porque o processo de readaptação ela precisa ser vista antes de se fazer a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Eu vou colocar aqui o material para a gente poder ir acompanhando. Então, vai ter pessoal aqui que já me ouviu falar sobre esse assunto, mas a gente vai reforçar novamente para que outros, né, tanto do RH quanto do jurídico das prefeituras, também observem a situação da readaptação, porque isso precisa se fazer um processo administrativo, né? Não é mais simplesmente trazer aquele laudo do perito e esse perito alegar que aquele servidor está incapacitado e insuscetível de readaptação e a gente simplesmente conceder essa aposentadoria por incapacidade, né? Deixa eu ver se já está aparecendo aqui o slide. Está começando a aparecer. Tranquilo. Então, vamos lá.
Aqui, a readaptação do servidor com a emenda constitucional 103. Com a emenda constitucional 103 de 2019, no auxílio-doença, na verdade, alguns municípios, institutos tinham essa responsabilidade de se pagar o auxílio-doença, mas com a readaptação, o auxílio-doença passou de forma obrigatoriamente a ser de responsabilidade da prefeitura, do ente municipal. Então, hoje, nós temos situações em que o município tem a obrigação de se pagar o auxílio-doença, e quando vê uma oportunidade, o quanto antes ele quer transferir esse servidor para aposentar por invalidez, por incapacidade permanente, que é hoje a nova terminologia que a emenda 103 trouxe. Então, o município quer levar esse servidor para o Instituto de Previdência, dizendo, olha, aqui ele não tem mais condições, o nosso médico aqui disse que é para poder aposentar, eu estou passando ele, então, para o Instituto de Previdência. Mas a readaptação, com a emenda constitucional 103, então, ela passou a ter um caráter, né, constitucional, ela precisa ser vista de uma outra forma, não mais simplesmente levando esse servidor para ser aposentado. O doutor Ademir já tinha trazido isso no início, precisa se verificar todas as facetas deste processo de readaptação. Então, da onde veio a readaptação de nível constitucional? Através do parágrafo 13 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, ele passou a ter um caráter constitucional, né? Então, o artigo 37, parágrafo 13, diz: o servidor público, titular de cargo efetivo, poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental. Essa questão de que ele poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação, isso quer dizer que esse servidor, se o cargo de origem está ali na lotação, né, de magistério, vai ser simplesmente a readaptação nessa situação. Olha, se ele está aqui, então ele é um servidor do magistério, né, eu preciso fazer essa readaptação simplesmente na questão da Secretaria de Educação, observar. Não, o servidor não está mais limitado às atividades que ele exercia ou no local na qual ele prestava o serviço. Ele pode ser readaptado dentro do serviço público. Esse servidor, então, ele precisa verificar se, olha, todos os meios que eu busquei a readaptação foram alcançados para poder atingir o meu fim, que é não trazer essa aposentadoria por incapacidade precoce. Essa limitação que esse servidor tem hoje traz condições de fazer a readaptação em uma outra atividade que observe, de fato, essa limitação de saúde que ele tem. Então, eu não preciso simplesmente, se o servidor é professor, eu tenho que tentar buscar simplesmente numa questão de uma escola. Não, eu posso utilizar uma área do administrativo também, né? Então, a readaptação veio a nível constitucional e precisa ser observado, né, antes de se fazer a aposentadoria por incapacidade. Então, a readaptação do servidor, a constitucionalização da readaptação, possui uma relação de dependência com a aposentadoria por incapacidade permanente, a inviabilidade da readaptação como condição indispensável à aposentadoria, então eu preciso comprovar a inviabilidade de se fazer a readaptação. E, como eu disse, essa comprovação não é simplesmente esse servidor vir para o Instituto apenas com um BIM, um boletim de inspeção médica do perito do município, dizendo que ele está insuscetível de readaptação, mais para frente a gente vai ver que existe aí, né, todo um processo para se comprovar essa ausência de condições de se fazer a readaptação. Então, a readaptação trazida pela Constituição Federal não aponta limitação temporal, permitindo ao servidor seguir trabalhando. Essa é uma outra condição, né? A readaptação, ela não tem um período temporal. A readaptação do servidor, desde que comprove que esse servidor possui condições de ser readaptado, não é o fato dele estar readaptado há 2, 3 anos,
que agora ele vai ter direito à aposentadoria por incapacidade. Não tem esse período temporal de se fazer a readaptação, tá? Então, aplicação imediata. Então, o que acontece? Com a emenda 103, muitos municípios ainda não tiveram alteração da sua legislação de previdência municipal. Eu preciso fazer essa alteração para observar a condição da readaptação? Não. A questão da readaptação, ela é de aplicação imediata e eficácia plena. Não exige alteração da legislação do município, tá? Então, ela tem eficácia plena, não exigindo qualquer complementação. Desde a publicação da emenda 103, alcança toda a administração e todas as suas esferas. Então, a partir de 12 de novembro de 2019, a administração pública já tem a obrigação de observar o processo de readaptação antes de encaminhar o servidor para aposentadoria por incapacidade permanente, tá? E aqui, a existência de norma local acerca da readaptação não se constitui em impedimento para a aplicação da nova norma constitucional, pelo fato de que a superveniência de novo ordenamento constitucional, decorrente de emenda ao texto originário, enseja a ocorrência de não recepção da norma local por estar incompatível com a Constituição Federal. Então, o que hoje traz a norma local acerca da readaptação está incompatível com o que está lá a emenda constitucional 103 trouxe? Está. Então, eu não vou observar as situações advindas da norma local. Então, o processo de readaptação eu tenho que ter um olhar já direcionado o que traz a emenda 103, tá? Então, não precisa de alteração da legislação local, é aplicação imediata, já deveria ter sido aplicada desde 12 de novembro de 2019 nos processos de aposentadoria por incapacidade, tá? Então, o texto constitucional trouxe de forma firme e concisa a observância de que, antes de ser submetida à aposentadoria por incapacidade permanente, o processo de readaptação seja intentado e ter restado infrutíferas as tentativas de readaptação do servidor. Então, hoje, a gente sabe que quando vem um processo para se fazer a análise da aposentadoria por incapacidade, o Instituto tem que observar se a administração pública, através do seu setor responsável, o Departamento de Recursos Humanos, também trouxe a situação da impossibilidade de se fazer a readaptação. Então, quando chega esse processo no Instituto de Previdência, eu não mais, eu vou fazer a abertura desse processo e fazer uma perícia no Instituto para saber das condições de incapacidade do servidor. Eu preciso primeiro verificar, houve processo de readaptação? Como que se decorreu esse processo de readaptação? Olha, chegou aqui no Instituto um laudo médico, o perito lá, o médico do doente colocou que é insuscetível de readaptação e mandou aposentar. Isso não dá condições de se fazer um processo de aposentadoria por incapacidade. Porque nós vamos ver para frente que o processo de readaptação não é simplesmente o perito da prefeitura falar que aquele servidor está insuscetível de readaptação. A gente pega um servidor que tenha condições de ser readaptado, condições de estar exercendo uma atividade que observa a limitação da sua saúde e muitas vezes é aposentado, um servidor com 40 anos, com 46 anos, que tenha condições de ser readaptado, mas não foi observado. Aí a prefeitura traz um laudo e fala, olha, esse laudo aqui é o que está valendo, não tem condições de fazer readaptação, a gente não tem profissional para fazer readaptação e é para aposentar. Não funciona assim, né? Na verdade, não deve ser dessa forma. A gente tem que observar, se for trazer todas as situações em que manda observar o processo de readaptação. Quando essa situação chega no Instituto, eu vou falar, olha, encaminho um ofício dizendo, olha, simplesmente trazer esse servidor para cá com esse laudo, para nós aqui, não dá condições de fazer um processo de aposentadoria por incapacidade permanente. Estou devolvendo esse servidor para que vocês intentem a questão da readaptação. E isso precisa ser observado não simplesmente como um médico perito da prefeitura. Isso precisa ter toda uma equipe multidisciplinar para se trabalhar isso.
Eu preciso saber se esse servidor que você está me encaminhando realmente não tem condições de exercer uma outra atividade. E o que leva em consideração não somente a impossibilidade de readaptação, né? Isso a equipe multidisciplinar vai trazer, porque, olha, é um servidor jovem, um servidor que tem um nível de escolaridade que possa ter uma readaptação condizente com a sua limitação. Ou, ao contrário, olha, é um servidor que tem uma idade realmente avançada e que tem um grau de escolaridade que não traz condições nenhuma de fazer a readaptação. E quem vai fazer essa análise toda é a equipe multidisciplinar, tá? Então, dando continuidade, ó, o referido processo administrativo de readaptação deve ser documento integrante do processo de aposentadoria por incapacidade permanente do servidor, possível de análise e verificação pelos órgãos de controle, com a possibilidade de responsabilização pela eventual concessão do benefício previdenciário sem essa observância. Na verdade, os órgãos de controle vai chegar nessa situação de que, olha, foi encaminhado um processo para análise e registro no Tribunal de Contas. E lá vai se fazer a análise desse processo. E vai verificar que, olha, a Constituição determina que seja feita a questão da readaptação, e isso não está aqui no processo de aposentadoria por incapacidade. Pode existir, sim, que o órgão, a equipe que está fazendo a análise do processo, né, a equipe técnica do Tribunal de Contas, solicite, olha, cadê o processo de readaptação dessa aposentadoria? Foi tentada a questão da readaptação? E isso, sim, é possível ser objeto de análise pelos órgãos de controle, tá? Então, a gente precisa se adequando a esse processo, trazendo essas condições para que, dentro do processo de aposentadoria por incapacidade, tenha ali a questão do processo de readaptação. Ok? Então, desta forma, quando do encaminhamento pelo Departamento de Recursos Humanos da municipalidade para o processo de aposentadoria por incapacidade permanente, deverá estar acompanhado com a documentação, o dossiê demonstrando a abertura do processo de readaptação e seu resultado infrutífero devidamente assinado pelos responsáveis pela unidade gestora de pessoal. Quando o processo de readaptação vem para o Instituto de Previdência, quem faz esse encaminhamento é o Departamento de Recursos Humanos. Então, é o Departamento de Recursos Humanos que tem que verificar a questão da impossibilidade de readaptação? Não. Quem tem que verificar isso são os profissionais que têm condições de fazer essa análise e trazer esse resultado. Então, equipe multiprofissional. É o médico, é o assistente social, é o fisioterapeuta, pode ter um outro especialista, dependendo da situação. Então, não é simplesmente o Departamento de Recursos Humanos, porque muitas vezes o Departamento de Recursos Humanos acaba aqui ajudando esse perito. Não, olha, o perito daqui da prefeitura, ele é muito corrido, ele só vem aqui uma vez por semana para poder assinar os laudos médicos. Então, muitas vezes, o próprio Departamento de Recursos Humanos encaminha esse laudo já preenchido, simplesmente para assinar. Então, o processo de readaptação não funciona dessa forma, tá? Quando chegar para análise, isso vai ser observado. E vai ter consequências de que, olha, se não observou o processo de readaptação, né, a situação é devolver para que seja aberto esse processo, tá? Então, recomendamos aos gestores das unidades previdenciárias atentarem para que nenhum processo de aposentadoria por incapacidade permanente seja iniciado sem o envio do processo de readaptação, realizado pelo órgão responsável da municipalidade, sob pena de responsabilidade. Então, gestores de unidade de previdência, quando receber o processo de aposentadoria por incapacidade permanente, verificar dentro da documentação encaminhada, olha, não tem nada que demonstre que foi tentada a questão da readaptação. Como eu vou simplesmente solicitar ao perito do Instituto que faça a análise para encaminhar esse servidor para aposentadoria por incapacidade? Não necessita disso. Precisa primeiro fazer a questão da readaptação. Olha, não vi nenhum processo de readaptação. O laudo que acompanhou essa documentação simplesmente fala que esse servidor é insuscetível de readaptação, mas com base em quê? Qual foi a análise realizada
o processo intentado para que trouxesse essa informação de que ele está insuscetível, entendeu? Simplesmente o médico perito alegou, não, olha, eu estou aqui, eu estou verificando, fiz ali os testes, levanta o braço, abaixa, estica, e aqui eu tenho condições de dizer que esse servidor está insuscetível de readaptação. Não funciona, não tem mais esse condão de se fazer a aposentadoria simplesmente sobre esse laudo, tá? A readaptação, ele exige uma análise mais complexa de uns outros profissionais para verificar se aquele servidor tem ou não condições de readaptação. Então, a quem incumbirá a atribuição da readaptação? A readaptação, claro, é da administração pública municipal, e que muitas vezes alega, olha, não tenho equipe para fazer, não tenho condições sozinho de trabalhar isso, então tem condições de fazer através de um convênio, decreto, um termo de cooperação, a participação, a colaboração do município com o Instituto de Previdência, porque esse servidor, se não tiver condições de readaptar, vai acabar chegando a uma aposentadoria por incapacidade permanente, então tem que ter uma parceria. O município buscando convênios, caso não tenha condições sozinho de criar essa equipe multidisciplinar, precisa fazer com convênio e participações também para que isso seja realizado, tá? Então, a criação de centros de orientação e apoio para o servidor pela municipalidade, orientando de forma individual ou em grupo os servidores públicos municipais nas questões referentes à readaptação, restrição, alteração de função, porque não é simplesmente esse servidor chegar numa equipe multiprofissional e todos ali sentados e o servidor ali na frente deles e falar, olha, você está desde quando na prefeitura? Olha, eu entrei no dia tal. Olha, mas eu estou sentindo essa dor ou essa incapacidade desde o dia tal. Olha, meu documento fala isso. Mas você tem buscado fazer aí o tratamento? Não, eu não tenho condições de fazer tratamento, eu não busco tratamento. Então, essa equipe multidisciplinar simplesmente faz um laudo ali e fala, olha, essa equipe multidisciplinar realmente atesta que não tem condições. Também não funciona dessa forma, precisa ter todo um conjunto de situações, de averiguar situações para saber se o servidor tem ou não condições. Então, essa equipe multidisciplinar vai trazer de forma separada essa condição do servidor, analisar a situação para dizer se esse servidor realmente tem condições ou não, tá? Então, readaptação funcional, restrição de função, é a atribuição de atividades compatíveis com a capacidade física ou psíquica do servidor, que dependerá sempre de exame médico pericial pelo departamento responsável da municipalidade. Tá? Então, vamos ter que trabalhar essa questão com uma equipe multidisciplinar, pode ser através de convênio ou um centro de orientação, buscar isso de uma forma que isso precisa ser observado. Ok? A doutrina majoritária interpreta no sentido de que, se o cargo de origem exigisse nível de escolaridade, necessário que o provimento derivado por readaptação ocorresse em cargo que possuísse a mesma exigência de escolaridade. Então, se eu tenho um servidor que tem um cargo de origem, vamos supor, de ensino médio, o cargo de origem dele, para que ele tomasse posse, exigia aí o cargo de ensino médio, eu tenho também que fazer a readaptação desse servidor num cargo que também seja de ensino médio. E isso não está mais, após a emenda constitucional, não se aplica mais, tá? A gente vai ver que o que eu tenho que observar quando vai se fazer a readaptação é o cargo de destino. Porque muitas vezes esse servidor ingressou no serviço público há 15 anos atrás do ensino médio, mas ele buscando aí ter a gratificação de evolução escolar, hoje tem um nível superior, ou ele tem um nível já, um curso técnico que possa trazer condições para que ele possa evoluir dentro da progressão funcional dele. Então, o que eu tenho que observar para fins de readaptação não é mais o nível de escolaridade de origem do cargo desse servidor, mas para onde eu estou encaminhando esse servidor. Esse servidor vai para um cargo de destino em que eu estou observando a limitação das condições de saúde dele,
eu estou observando a escolaridade dele, então exige esse cargo de destino nível superior, exige. Ah, mas o servidor tem o cargo de origem dele é ensino básico. Não, mas ele teve uma evolução educacional, inclusive recebe progressão em decorrência dessa evolução. Ah, então ele preenche os requisitos para que essa readaptação de destino consiga se fazer do nível de escolaridade distinto do cargo de origem dele. Então, eu consigo fazer essa readaptação, tá? Então, com a readaptação advinda na Constituição Federal, a situação de nível de escolaridade deve ser observada com relação ao cargo de destino e não com o cargo de origem, sendo que as atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido, física e mental. Ok? Alguém tendo alguma dúvida, a gente pode levantar a mão ou colocar aqui na mensagem, tá? Então, vamos dar continuidade. Aqui. Essa situação, como eu tinha dito, existe aqui, né, uma jurisprudência em que o Tribunal de Justiça, e é uma decisão recente, né, julho de 2020, em que o servidor público municipal, desse município de Ipiguá, ele, motorista, e foi readaptado como auxiliar de almoxarifado. Então, o que eu tenho que verificar? Olha, esse servidor poderia ser motorista da área de saúde. Eu estou obrigado a fazer uma readaptação somente dentro da área de saúde? Seja uma situação, nesse caso, como exemplo, auxiliar de almoxarifado dentro da área de saúde? Não. O que eu preciso verificar é a limitação dele. Né? Aqui, em destaque de vermelho, readaptação no cargo de auxiliar de almoxarifado. Recorrente submetida a exame médico após a assinatura do termo de ciência de readaptação funcional. Aí mais em cima, motorista, doenças da coluna que contraindicam movimentos de grande amplitude de membros superiores, flexão, extensão da cervical, flexão, torção e inclinação do tronco. Essa é a limitação do servidor. Eu colocando esse servidor como auxiliar de almoxarifado, tenho condições com acompanhamento, claro, dessa equipe, de que esse servidor, estando readaptado numa situação diferente na qual adivinha o cargo de origem dele, observando a limitação, escolaridade e tudo mais, tenho condições de fazer? Tenho. Então, eu posso fazer a readaptação nesse sentido, tá? Ah, olha, não tenho onde colocar esse servidor porque ele era da saúde e eu só tenho que fazer a readaptação na área da saúde. Não funciona mais dessa forma, tá? A Constituição Federal trouxe um entendimento extensivo com relação à readaptação, tá? Não fica mais limitado a condição do servidor, do cargo de origem, o órgão de lotação, e eu vou ter que ficar limitado aquilo ali, não tem mais essa condição da readaptação, tá? Então, ela ficou já de uma interpretação extensiva para se fazer. Então, destaque-se que a regra constitucional da readaptação se destina somente ao cargo titular de carga efetiva. Então, é claro que eu não vou observar a questão da readaptação para servidor em cargo de comissão ou emprego público. Tá? A readaptação é para servidor de carga efetiva. Tá? Nós temos até aqui uma decisão do STJ que traz essa questão, né? Aqui em preto, ó, com sublinhado, é instituto que se destina apenas aos servidores efetivos, não se estendendo aos ocupantes de função comissionado sem vínculo com a administração pública federal, que é o caso do servidor federal aqui, ok? A readaptação visa evitar que, em virtude de eventual limitação para o cargo que habitualmente exercia, o servidor seja aposentado por invalidez, mesmo podendo desempenhar outras atividades. Assim, a aposentadoria somente ocorrerá de forma excepcional, quando a readaptação não seja possível ou o servidor seja julgado pela perícia médica incapaz para o serviço público. Então, a questão da readaptação precisa ser observada. O que a gente precisa é de que não é mais válido o encaminhamento desse servidor para aposentadoria por incapacidade permanente simplesmente pelo laudo médico perito da prefeitura. E precisa ter uma equipe multidisciplinar para se fazer a avaliação e a gente vai ver
trâmites dessa situação, como tem que ser observado, tá? E no que tange as gratificações de serviço, as de caráter próprio laborem, que eram percebidas pelo servidor em virtude do exercício das atribuições do cargo originário. Essas vantagens pecuniárias devem integrar o montante da remuneração do servidor para a fins de vedação de irredutibilidade? Não. Então, o que a gente está dizendo aqui é que essas gratificações, as transitórias, né, as permanentes, a gente sabe que acompanha o servidor, né? As transitórias, então, se o servidor de cargo de origem exercia ali uma atividade que percebia uma gratificação transitória, hora extra, adicional por insalubridade, adicional noturno, e essa readaptação o leva para uma outra atividade que não tem direito a perceber essa gratificação, a gente sabe que é em questão do local de trabalho, e isso também tem que ser afastado na readaptação. Não é porque ele estava numa condição que fazia jus ao adicional de insalubridade, olha, mas ele recebia esse adicional por 20 anos, como que agora eu vou tirar esse adicional dele? Não, olha, simplesmente porque quando ele foi readaptado em uma outro cargo condizente com a sua limitação, esse cargo não prevê o pagamento do adicional. Então, simplesmente deixe de pagar, ok? A equipe multidisciplinar. Então, a gente sabe que o encaminhamento de processo para aposentadoria por incapacidade permanente, simplesmente com o laudo médico do perito da prefeitura, não dá mais condições de se fazer a concessão da aposentadoria por incapacidade. Preciso observar dessa documentação encaminhada se foi tentada a questão da readaptação. E qual o resultado disso? Entendeu? Então, essa equipe multidisciplinar é um serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, compõe de uma equipe multidisciplinar composta por técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, e a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Por que precisa de toda essa equipe? Porque a análise para se fazer a readaptação desse servidor não fica simplesmente limitado ao médico perito do trabalho, tá? Então, as ações desenvolvidas estão pautadas na legislação de segurança do trabalho. A gente precisa, claro, ter tudo, né, essa observância com relação à segurança do trabalho, as legislações aplicadas à segurança do trabalho, que compõem-se as normas regulamentadoras e também as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, isso é questão de legislação, ok? Então, essa equipe multidisciplinar que precisa ser criada para que faça a questão da readaptação, esse processo de readaptação, tem como objetivo oferecer informações para o servidor em processo de readaptação. Esse servidor que vai ser readaptado, ele precisa tomar conhecimento de que ele vai ser readaptado, o porquê que ele vai ser readaptado, dizer para ele que as limitações na qual hoje estão ali, né, impedindo a continuidade dele no cargo de origem dele, traz a condição da readaptação. Então, essa equipe multidisciplinar vai receber esse servidor que vai ser apresentado a toda essa equipe. Eu preciso, né, encaminhar um ofício falando, olha, tal dia, tal horário, vai passar por um processo de readaptação, você vai ter todos os trâmites dentro dessa situação de conhecimento da equipe e como que vai se proceder, tá? Então, conhecer o servidor. Essa equipe precisa conhecer o servidor, né? Então, a questão da anamnese, levantar seu histórico pessoal e profissional, desde quando ele ingressou no serviço público, existia uma outra atividade antes desse ingresso no serviço público. Olha, essa questão de auxílio-doença, como que evoluiu dentro dessa vida funcional desse servidor, né? Interesses, expectativas, dificuldades, estrutura familiar e domicílio. Então, a gente observa que o médico perito, somente ele não tem condições de trazer essa questão dessa análise dos interesses, expectativas, dificuldades, convívio familiar, estrutura de ambiente de trabalho, como esse servidor está numa estrutura de ambiente de trabalho. Então, tem que ter um acompanhamento personalizado. Essa equipe multidisciplinar que vai trabalhar com o processo de readaptação precisa fazer um acompanhamento personalizado. Então, fazer o quê? Uma reorientação vocacional,
levantar novos locais de trabalho, para onde eu vou encaminhar esse servidor, de que forma que eu vou encaminhar esse servidor, intervenção junto a fatores levantados, dificuldades, expectativas, interesses desse servidor, como vai se fazer a busca desse novo local de trabalho, né? Dialogar com o servidor sobre o seu novo local de trabalho. Muitas vezes o servidor simplesmente diz, olha, não quero ser readaptado e não vou ser readaptado. Não, mas olha, não é bem por aí. Você precisa primeiro passar por uma equipe multidisciplinar para que lá no final desse processo, essa equipe possa dizer se você tem condições ou não de ser readaptado, né? Então, precisa dialogar com esse servidor. Intervenção junto a fatores após o diálogo sobre o novo local de trabalho dele. Então, conversei com o servidor, observei toda a situação desse servidor, seja de doença, histórico de vida profissional, histórico de vida das doenças que já adveio lá de trás, a questão toda dele, e eu agora vou observar esse novo local de trabalho dele. Então, eu preciso preparar esse ambiente de trabalho. Eu sei que esse servidor tem condições de ser readaptado. Eu sei a limitação que esse servidor hoje está e quais as condições que eu posso fazer ali, dentro da limitação, essa readaptação. Eu tenho toda uma equipe disciplinar que trouxe as condições desse servidor, as queixas, as dificuldades, o que... Olha, se eu tenho um servidor que tem dificuldade de trabalhar com gente, que são os CIDs, Fs aí, que tem vários servidores que estão nessa condição, que não conseguem se fazer uma readaptação com, por exemplo, muitos professores com contato com alunos, então eu sei das dificuldades desse servidor, eu sei das queixas, o que ele não quer fazer, o que ele não quer continuar fazendo em decorrência do local de trabalho, mas eu também sei para onde eu posso encaminhar esse servidor. Então eu vou, com essa indicação, eu vou preparar esse local de trabalho e não simplesmente colocar esse servidor lá e dizer, olha, isso aqui é readaptado, vai começar a fazer o processo de readaptação. Não, eu preciso ir até o local de trabalho e entender se realmente consegue essa readaptação, trazer esse servidor e dizer, olha, aqui vai ser observada a questão da readaptação. Então, o local, o ambiente de trabalho, os servidores que compõem esse ambiente. Então, essa equipe precisa preparar, orientar e intervir junto à chefia desse novo local de trabalho. Preparar, orientar, intervir junto aos servidores desse local de trabalho para receber esse servidor que vai passar por um processo de readaptação. Isso antes desse servidor chegar, né? E aí, depois disso tudo, então eu tenho verificar toda a situação desse servidor antes do processo de readaptação. Verificado e condições de readaptação. Ok. Depois, observar o local de trabalho desse servidor. Condições, os servidores que compõem esse novo local, intervir junto à chefia, conversar junto com os novos servidores. Opa, tudo isso está preparado também. Agora eu trago esse servidor e eu apresento ele um novo local de trabalho. Esse servidor readaptado, então, vai conhecer a chefia, vai conhecer os colegas de trabalho, o ambiente de trabalho. Se eu tenho uma limitação de um servidor que não tem condições, dependendo da situação na qual ele vai exercer, e eu coloco ele no ambiente de trabalho que vai prejudicar, que vai agravar essa doença, então essa readaptação não está correta, entendeu? Então precisa se fazer tudo isso. E depois o servidor, com o acompanhamento da equipe técnica, vai conhecer o novo local de trabalho, integração com a nova chefia, com os novos colegas. Acompanhar, essa equipe tem que acompanhar e dar suporte para esse servidor. Então, não é simplesmente colocar esse servidor no local de readaptação e daqui 6 meses eu pergunto, e aí, como que foi a sua readaptação? Eu tenho que acompanhar, olha, não tem condições, eu vou fazer um período de readaptação com você aqui de 180 dias e vou acompanhar. Você está tendo condições de exercer essa atividade? Olha, não tenho condições porque eu tenho uma limitação aqui de coluna e eu preciso sempre estar fazendo movimentos que vão acabar agravando, entendeu? Então, essa equipe precisa acompanhar. Então, a gente observa que não é simplesmente trazer o laudo médico do perito, médico-perito da prefeitura, né, o médico do trabalho da prefeitura, e anexar no processo, junto com a documentação do servidor, e encaminhar para o instituto e falar, está aqui esse servidor, ele não tem condições de readaptar, e faz aí o processo de aposentadoria por incapacidade.
Ah, mas eu vou observar, simplesmente só tem um laudo médico. Cadê o resto da análise da situação do servidor? Como foi feita essa tentativa de readaptação? Isso não tem nada. Então, a gente sabe que o processo de readaptação, simplesmente pelo laudo do médico, da prefeitura, não traz condições mais de fazer a aposentadoria por incapacidade permanente. A gente observa que tem todo aí processos, né, etapas que precisam ser observados, e isso vai ser observado quando da concessão, e se não tiver, esse servidor novamente tem que ser devolvido à prefeitura para que faça esse processo de readaptação. E a gente vê, então, observa que a equipe multidisciplinar, então, precisa trabalhar em conjunto, né? Não é simplesmente colocar o servidor, fazer um laudo lá e dizer que é isso ou não. Isso não funciona mais, tá? E essa avaliação do processo de readaptação pela equipe multiprofissional, então, avaliar a condução do processo de readaptação, avaliar, então, os pontos fortes, fracos, realizados pela equipe. Então, eu preciso verificar, então, a situação do servidor, esse processo de readaptação, o ponto forte, o ponto fraco. Olha, esse servidor, ele realmente tem condições de ser readaptado, mas aí eu preciso colocar ele numa atividade que não requer uma movimentação maior de membros superiores, porque realmente a condição dele não traz, vai ter um agravamento. Então, eu preciso ver, esse é o ponto fraco, então a gente precisa trabalhar aí com uma outra forma para que esse servidor seja aproveitado, tá? Levantar e tentar aplicar melhorias para o projeto de equipe. Isso é constante, né? A gente sabe que o processo de readaptação vai surgir, vai dar início e sempre vai estar ali trabalhando com melhorias, visando sempre o bem-estar do servidor. Porque não é simplesmente pegar o servidor que tem condições de ser readaptado e fazer o processo de reabilitação de qualquer forma, para depois ele, não mais lá na frente, ter o agravamento dessa doença, ou até o surgimento de um novo CID, porque essa readaptação não observou a situação do próprio servidor. O ambiente de trabalho que recebeu esse servidor não foi preparado, os colegas de trabalho muitas vezes falam que aquele ali é uma pessoa encostada, que está fingindo, que aquele servidor tem que ficar ali, deixa naquele canto que ele não consegue fazer nada, e isso vai trazendo o agravamento do servidor, com o surgimento, inclusive, de novos CIDs. Pega um servidor que tem problema de coluna, mas vai para um ambiente de trabalho que ele não é bem recebido, e que muitas vezes existe ali uma coação, existe ali uma pressão, na verdade, pelo fato de ele estar readaptado, ele vai adquirir um CID-F da vida, uma depressão. Então, a gente precisa trabalhar, essa equipe multidisciplinar precisa trabalhar esses fatores, né? Para que esse servidor seja o máximo reaproveitado dentro do serviço público, para que não se tenha uma aposentadoria precoce, né? Então, a gente sabe que a readaptação funcional, ou simplesmente readaptação, envolve situações de ordem profissional e socioafetiva dentro da instituição. É um recurso para atender ao servidor adoecido cronicamente. E o resultado do processo tem reflexo não só na instituição, mas também no público-alvo do órgão, né? É a última instância do projeto que o servidor percorre desde a restrição temporária de suas atividades. E única a determinar a restrição de atividade de forma definitiva. É o processo de readaptação que vai determinar, olha, de forma definitiva, a situação da restrição dele, de que forma foi feito e de que forma vai ser readaptado antes de que realmente vai ser aposentado por incapacidade. O processo de readaptação precisa ser observado, tá? Ao readaptar o servidor, busca-se o aproveitamento deste em atividades compatíveis à nova condição de saúde, que tem acarretado a limitação de sua capacidade funcional. A avaliação é realizada em servidores que estão em atividade profissional, já com as restrições temporárias, o que possibilita julgar o padrão de desempenho dentro do ambiente laboral. Todo o processo tem foco no não agravamento da doença, na redução de afastamentos por motivo de saúde, no melhor aproveitamento da habilidade do servidor e na prevenção da aposentadoria precoce por incapacidade permanente. Muitas vezes, o que vai acontecer? Esse servidor precisa passar por um processo de readaptação. A prefeitura não observou esse processo.
encaminhe esse servidor para o Instituto para que faça a aposentadoria por incapacidade. O Instituto viu que ali não está, ali dentro daquela documentação, a documentação com relação ao processo de readaptação, a tentativa dessa readaptação, e devolve esse servidor dizendo, olha, precisa tentar o processo de readaptação. Esse servidor, muitas vezes, pode até buscar o judiciário também, porque ele quer, na verdade, é ser aposentado. Mesmo tendo condições de se fazer readaptação, ele se nega a participar do processo. E isso também pode fazer com que ele busque o judiciário. Só que o que a administração pública precisa observar, dentro desse princípio da legalidade, é a questão da readaptação. E se dentro do processo judiciário ficar constatado a possibilidade de readaptação, esse processo, então, já está aí caminhando, tá? Mas, muitas vezes, o servidor se nega ao processo de readaptação. Então, ele pode se negar ao processo de readaptação? A resposta é não, né? Então, a gente precisa que a recusa do servidor expressa, por escrito, a participar do programa de readaptação funcional, ou o descumprimento em relação às exigências do programa, implicará em possibilidade de readaptação funcional sem prejuízo das sanções administrativas. Então, olha, servidor, você precisa passar por um processo de readaptação. Você não tem direito a receber auxílio-doença porque ficou demonstrada a possibilidade de readaptação. Ou você passa pelo processo de readaptação, ou não tem o pagamento do auxílio-doença. Você não está, o perito não trouxe a incapacidade temporária para fazer jus ao auxílio-doença. Você tem condições de fazer aqui o processo de readaptação. Se você não quer participar, você então vai ficar aí na condição de que não participou, não tem remuneração, porque não é situação de auxílio-doença, e muitas vezes a não participação da readaptação, então você não está exercendo uma atividade, você não está de auxílio-doença, pode surgir também a condição de se abrir um processo administrativo para abandono de cargo, porque um servidor, muitas vezes, ele não quer fazer a readaptação, busca o judiciário, né? E a busca do judiciário traz a ele uma condição, muitas vezes, de que ele não tem condições de ser aposentado por incapacidade e permanece a situação da readaptação, e isso traz consequências também na administração pública, na questão do abandono de cargo. Porque, olha, você ficou aqui por mais tempo e você não tem condições, você não fez, e isso tudo vai se caminhando conjuntamente, tá? Então, é importante que cada ente federativo discipline o Instituto da Readaptação por lei. Isso precisa ser colocado dessa forma, através de decreto, ou regulamento, ou alguma coisa assim, para que seja feito, demonstrado para os servidores que existe ali a observância da questão da readaptação, né, para que o servidor, de fato, cumpra as questões e que a sua negativa também não possa depois servir de motivo, de dizer, mas não tem nada falando e estão criando situações e não. Então, é interessante fazer a regulamentação, é interessante ter a equipe multidisciplinar. Se o município não tem condições de fazer sozinho, fazer através de um convênio, em parceria com o Instituto de Previdência Municipal, para que acompanhe essa questão desse servidor. Tá? É preciso, então, fazer a questão da readaptação antes de encaminhar o processo por incapacidade ao Instituto. Quando já tem chegado aqui para nós processos de aposentadoria por incapacidade em que não tem aí a documentação com relação à readaptação, a gente então acaba orientando os gestores para que oficie o Departamento de Recursos Humanos para que faça o processo de readaptação, para que depois verifique a questão da aposentadoria por incapacidade. Então, muitas vezes, esse servidor acaba nem sendo submetido ao perito do Instituto, porque não tem o processo de readaptação, então eu devolvo esse servidor para a prefeitura, para que lá se faça o processo de readaptação, tá? Precisa verificar, então, quando do recebimento do processo de aposentadoria por incapacidade, se tem um processo de readaptação, se tem uma documentação que demonstre que esse servidor não tem condições de ser readaptado, e quem assinou essa documentação,
de que forma foi feito esse processo de readaptação, tá? Porque a readaptação, agora vindo com a emenda 103, passou a ter caráter constitucional, né? Todo entendimento diferenciado do que veio a emenda 103, então, as legislações municipais que não acompanham não foram recepcionadas, então a gente acaba afastando esse entendimento da legislação municipal, que é diferente do entendimento do que trouxe a emenda constitucional 103. A emenda constitucional 103 é de aplicação imediata, não tem a necessidade de se fazer alteração de lei de previdência municipal para que eu possa já dar início ao processo de readaptação do servidor, eficácia plena. Tá? Então, desde 12 de novembro de 2019, quando do encaminhamento da aposentadoria por incapacidade, precisa se verificar o processo de readaptação. E eu vou frisar mais uma vez que o processo de readaptação, o processo de aposentadoria, quando encaminhado, não é simplesmente o laudo médico do perito da prefeitura dizendo que está insuscetível de readaptação. Isso não é mais simplesmente aquele laudo, precisa ter toda uma documentação trabalhada com esse servidor, tá bom? E, tendo alguma dúvida, estamos aí para tirar as dúvidas de vocês, né, claro, para poder sanar qualquer tipo de dúvida, e agradeço muito pela atenção, e, tendo alguma dúvida, a gente pode chamar aqui, levantar a mão, ou fazer a pergunta via mensagem, ok? Obrigado a todos, e até a próxima.